nome de Jesus, amém. Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. Significa que conseguimos chegar até aqui, né? Isso é muito bom. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está lá em Marcos 1, do 9 ao 11. Marcos 1, do 9 ao 11. Marcos 1, do 9 ao 11. Passagem conhecida. Marcos 1, tá lá. Fala assim, do 9, né? Vamos ler 9 adiante. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Podeis assentar? A Bia leu um texto muito prático, um texto que nos exorta, e que eu vou falar hoje para vocês é um pouquinho sobre o Espírito Santo. O Senhor tem me incomodado há algum tempo já, né? Alguns anos aí, tenho buscado mais. E aí eu só vou citar uma parte que a Bia falou, porque eu estava no meu estudo, só que eu não me aprofundei. Como que nós podemos apagar o Espírito Santo? Porque ali ela citou, não apagueis o Espírito Santo. Tem como apagar, né? Não vou entrar nesse estudo hoje à noite, mas a gente pode estudar sobre isso. Como que eu posso apagar o Espírito Santo na minha vida, né? E eu vou falar então, essa aqui é uma ocasião onde Jesus recebeu o Espírito Santo, e se nós observar, foi a partir desse momento que ele começou a fazer os milagres. Antes, nada aconteceu, né? Ele só estava ali se preparando. Eu quero dar um tema para essa mensagem dessa noite, que eu também trago comigo há muito tempo. E o tema da mensagem sempre é o último, né? Aí, hoje eu coloquei o tema da mensagem. Diz assim: não me abalo pelo que vejo ou sinto, mas apenas pelo que eu creio. Agora tem que ver no que você crê, né? Eu é na palavra, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma enfermidade, o que eu vejo? Eu vejo a enfermidade. O que eu sinto? A dor. Mas no que eu creio? Pelas suas pisaduras eu fui sarada. Então, tudo o que eu sinto e que eu vejo não é importante. Então, eu quero dar esse tema nessa noite. Não me abalo pelo que vejo, pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Espero que os irmãos possam, o Espírito Santo possa falar com cada um em cada área e que você precisa trazer mais revelação sobre o Espírito Santo na sua vida. E o que eu venho estudando é que relacionamento e intimidade são coisas diferentes. Quando eu recebo a salvação, quando eu aceito Jesus, aconteceu um relacionamento. A partir daquele momento, eu posso me relacionar com o Espírito Santo. Eu tenho liberdade, que nem no curso que eles dão para os filhos, né? Você tem liberdade para fazer isso, você tem liberdade de fazer aquilo, né? Os meninos devem ser aplicados muito lá na casa dos meninos do Ivo. Mas aqui, quando nós aceitamos Jesus, nós temos liberdade para ter o quê? Intimidade com Ele. Nós temos um relacionamento que vai caminhar para uma intimidade. E qual então que é a diferença? Eu vou dar um exemplo das mulheres, né? Nós temos amigas, né? Diz que as amigas contam na mão, né? Eu acho que é isso também, numa mão. A gente não tem muitas amigas, mas a gente tem aquela amiga muito amiga. Mas a gente tem intimidade com essa amiga? Não. É com o marido que você casou. Entendeu? Então, é aí a diferença de relacionamento e intimidade. E aí, a pergunta é, o que eu tenho com o Espírito Santo? Eu tenho relacionamento ou eu tenho intimidade? Eu sou amiga do Espírito Santo ou eu casei com o Espírito Santo? Mais ou menos assim, para vocês entenderem, né? Então, eu quero dar aqui 6 pontos
que eu falei, meu Deus, mas eu queria saber como é que eu faço para medir se eu tenho relacionamento ou se eu tenho intimidade, né? E aí eu fui buscar isso. E eu trouxe aqui do meu estudo 6 pontos que você pode avaliar se você tem intimidade com o Espírito Santo. Se você não tem, você pode buscar isso, né? Mas ficou muito claro para mim. Então, o primeiro ponto, a mente está na missão. Quando Jesus recebe lá, o que aconteceu? Ele partiu para a missão dele. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, o que é mais importante? A missão. O id de Jesus é mais importante, né? Essa pessoa, ela só pensa na missão que tem que cumprir. Os seus pensamentos, é isso que toma os seus pensamentos. É mais forte do que outras coisas. A missão que ela recebeu, né? E lá em Lucas 4:18 diz assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração. Jesus falando. Então, quando o Espírito de Deus veio sobre Jesus, tudo mudou. Tudo muda quando nós partimos a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Nós passamos a ser algo que Ele usa quando quer e quando e para que quer. Aqui fala, ó, me chamou a atenção, evangelizar os pobres. E aí nos dois sentidos. Pobre financeiramente e pobre de espírito, pobre de conhecimento mesmo de Deus. Abraão, se nós pegar Abraão, ele só foi treinado quando ele aceitou a missão, né? Ele estava ali na vida dele, quando ele aceitou a missão, Deus falou, vai, sai daí e vai para outro lugar. Aí ele começou a ser treinado. Ali, o Espírito de Deus começou a falar com ele, à noite ele acordava, né? Tem várias citações, Deus falando com ele. Mas ele primeiro fez o quê? Aceitou o quê? A missão. O Espírito Santo não tem intimidade com quem não tem missão, porque ele não tem um compromisso. Você precisa ter um compromisso. O quê? Com o ID. Para que ele vai capacitar um soldado que não vai para a guerra? Vai perder o tempo? Quem que aqui gosta de perder tempo? Eu não gosto. Então, ele só capacita, ele só vai ser íntimo, ele só vai tratar, ele só vai treinar quem tem missão. E vocês podem pesquisar um pouquinho mais na palavra de Deus. Segundo ponto, essa pessoa, ela é misericordiosa. E nós temos um exemplo. Lá no Salmo 23, Davi fala assim, ó: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O que é isso? Como assim? Vai preparar uma mesa na presença dos meus... Quer dizer, eu vou esnobar dos meus inimigos aí, que, né, não tem gente que faz mal para a gente, né? Há um tempo atrás eu já fazia mal também, né? Mais ou menos assim. Aí a citação fala assim, não, vai preparar uma mesa, Deus vai preparar uma mesa, eu já fico imaginando, que nem a Léo, né? Na presença dos inimigos, você comendo aqui, os inimigos só olhando. Não, irmãos, não é. Aí que está o segredo de quem tem Espírito Santo na intimidade. Você ama teus inimigos de tal forma que você senta com eles. E você come com eles. Você ama eles. E Davi teve muito inimigo, hein, irmãos? Tem uma pessoa que teve. Agora nós temos outra citação de Saul. Quando Saul tinha o Espírito Santo de Deus, ele era misericordioso. E quando ele perdeu, ele começou a perseguir os próprios amigos. Os próprios amigos, nem eram os inimigos. Olha como que muda. De uma hora para outra, mudou tudo. Ele passou a ser o quê? Um perseguidor dos amigos, em vez de ser misericordioso. Então esse é um forte traço. Nós ferimos as pessoas, amigos e inimigos, nós não, para mim tanto faz. Vocês não veem, olha o que aconteceu, o que a Bia falou na Neva, né? Não tem misericórdia de nenhum lado, não teve de nenhum lado, nós não podemos julgar, né? Mas não teve misericórdia, porque se um é misericordioso, né? Fica quieto. Não teve misericórdia. Nós estamos vivendo um tempo que eu não estou nem aí. Misericórdia é a última coisa que eu quero ter. Isso é um forte indício que eu não tenho intimidade com o Espírito Santo. E aqui, quando Saul perde a presença, que ele começa a ser atormentado.
Essa é a parte mais triste ainda. Você não tem mais o que você tinha e ainda você tem algo pior. Meu Deus, é muito triste. Deus permitiu. E aí, até eu estava estudando, o que é aquele mal que o Saul tinha? Tem muito hoje. Eu tenho pessoas perto que tem. Chama esquizofrenia. E todo mundo tem como uma doença. É uma perturbação muito grande. A pessoa vê vozes, escuta coisa, ela acha, é mais do que síndrome do pânico, é uma coisa, e as pessoas dão remédio, não funciona, ele fica agitado, fica nervoso, tem que amarrar, tem situação de amarrar, assim que Saul ficava, e Davi vinha para tocar a harpa, porque Davi tinha o Espírito Santo de Deus, e Saul não tinha mais. O que nós queremos ter? Como que nós queremos viver quando nós encontramos uma pessoa que precisa ser acalmada, como Davi ia acalmar Saul? Será que nós temos esse espírito assim, que nós conseguimos? Se a pessoa chega perto de nós, ela acalma. 3, não aceita as mentiras que contam sobre você. A pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, ela lembra que ela foi perdoada quando ela aceitou Jesus. Isso é claro para ela. Ninguém vem apontar o dedo porque ela não está nem aí. Não está nem aí. Ela lembra que ela é nova criatura. Tudo se fez novo. Isso é a melhor bênção que tem. Ela foi justificada lá na cruz por Jesus. Ela lembra, ela tem claro isso. Ela tem muito claro. E ela lembra que ela é curada de tudo do passado. 4 coisas que tem intimidade com o Espírito Santo, você tem. Essas 4 coisas aqui. Ela é o que a Bíblia diz que ela é. Não o que ela vê, não o que ela sente, se ela é derrotada, se sente derrotada, se ela vê que as coisas da vida dela não estão indo bem. Estou nem aí porque eu vejo e nem pelo que eu sinto. A palavra diz que eu sou mais do que vencedora. E eu vivo dessa forma. E eu vou dizer uma coisa para vocês, você falar todos os dias que você é mais que vencedor, eu duvido que você não fique. Eu duvido, faça o exercício. Mesmo que você nem pense muito sobre a palavra, só de falar vai acontecer. Imagine se você entender o que é ser mais do que vencedor. Então, essa pessoa, ela tem claro o que a Bíblia diz para ela. Porque eu vou dizer uma coisa para você, lembra de Paulo? Lembra o que falaram de Paulo? Logo que houve a conversão dele? Perseguidor. Se Paulo acredita, gente, nós não estávamos aqui? Essa palavra não tinha chego até aqui? Ele nunca acreditou, irmãos. Nós precisamos acreditar no que as pessoas falam de você. Você tem que ser mais forte e ter mais convicções do que o que eles têm sobre você. Tem muita gente acreditando. Davi escutou o que falavam sobre ele? Nunca! Era feio, ranzinzo, a Bíblia fala tudo isso. Os irmãos eram fortes e tal, ele era o pior da casa dele, nunca tinha sentado na mesa do pai dele, ele nunca acreditou. Se ele acreditasse no que falava, ele não tinha matado o urso, matado o leão, mas ele nunca acreditou. Nós ficamos dando atenção para coisinhas e as grandes coisas nós perdemos. Tem uma frase que está no meu celular: quem compra coisinhas não compra coisas grandes. Há muito tempo eu coloquei. Porque eu vivia comprando coisinha. Ia viajar, lembrancinha, confusãozinha, estou fora, não compro mais nada disso, ninguém me pega. Porque ficam coisa de entulho dentro de casa e meu dinheirinho foi, né? Não faço mais isso. Então eu coloquei para me lembrar, quem compra coisinhas não compra coisas grandes. Você quer comprar coisas grandes? Então para de comprar coisinhas. Mas aqui também, você fica escutando coisinhas a seu respeito, você nunca vai conquistar as grandes coisas que Deus tem para você. Porque as coisinhas ocupam o seu pensamento de tal forma que tira a tua força para conquistar as coisas grandes. Isso é muito importante. Ele conhecia Deus, Davi conhecia Deus cuidando das ovelhas. Às vezes eu quero conhecer Deus em altos cargos. Nós falamos de Neemias, estou estudando Neemias também. Ele não era nada, era o copeiro. Mas olha o que Neemias fez. Então, você precisa conhecer Deus aonde você está.
aonde você vive, na casa que você vive. Não precisa ter uma casa melhor, um carro melhor, não. Porque esse Deus que você conhecer, esse Espírito Santo, que você tiver intimidade, Ele vai te levar a novos graus, a degraus maiores. Estou fazendo discipulado com a menina, eu falei assim, olha, está vendo uma escada? Visualize uma escada. Você está aonde nessa escada? Ela falou, estou no primeiro degrau. E o seu marido está onde? Acho que nem no primeiro. Eu falei, então sobe mais um pouquinho para você voltar a puxar para ele. Senão você não vai conseguir fazer nada. Porque você está no mesmo nível dele. Então, nós vamos subir esse degrau na intimidade com o Espírito Santo. Ele vai nos capacitar, Ele vai dar tudo que nós precisamos. Aí nós puxamos as pessoas conosco. Senão a gente não vai. Um cego não guia outro, né? Então, é muito importante. Quando ele fala lá, quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Ele sabia que Deus era o Deus dos exércitos e que nada podia derrotar. Mas se ele não tem intimidade, ele não sabia nem do exército. Olha o que a intimidade nos traz. E outra coisa, a palavra de Deus diz que aquele que tem intimidade conhece a voz de Deus. Então nós podemos conhecer a voz, entender, ouvir. Mas se nós não temos intimidade, como é que você reconhece a voz de uma pessoa que grita com você na rua? Assim, você nem vai olhar, porque você não conhece. Agora, se você conhece, opa, já fica ligado. Lá na tua casa, né, o filho chama, o marido chama, você já... Porque você tem intimidade. E se você não tem intimidade com o Espírito Santo, quando ele falar com você, que nem o Fernando fala, o Marcelo cita situações, a Léo, como que a gente vai reconhecer? Né? E o quarto ponto, se torna corajoso e não é covarde. Quando se é cheio do Espírito Santo, você fala com ousadia e autoridade. E isso vem da intimidade. De tudo que eu falei antes, você precisa saber que você é o que a palavra diz. Aí isso é automático, né? E por isso que nós precisamos buscar cada dia mais. A coragem é a chave da ousadia. E a ousadia libera os milagres. Quer viver milagre? Precisa ser corajoso. Quer viver milagre? Não acontece milagre com quem é covarde. Não vai acontecer. O que é? É crer acima do limite, do normal. Os milagres aconteceram para pessoas que acreditaram no sobrenatural, né? Os medrosos, ainda a palavra de Deus diz, não herdarão. Olha só que perda grande. Não vale a pena. Precisamos ser corajosos. O 5, você aprende a servir. Entende o poder de servir por um propósito. Não é peso. Se você serve e ainda é peso, um ponto de exclamação aí, você pensar. Quando Saul era cheio do Espírito Santo, ele servia em amor. Quando o Espírito Santo se retirou, o que aconteceu? Ele tinha medo do povo que ele liderava. Ele passou a ter medo. Um rei ter medo? Olha o que é. Por isso que você pode se achar um nada. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, você é tudo. Porque você é nada para quem? Você é nada baseado em quê? Só nós podemos nos diminuir ou fazer nós. É só nós. As nossas convicções, o que nós acreditamos. Nós vamos aprender a servir como Jesus serviu, como grandes homens de Deus serviram, como Moisés. Eu admiro muito a história de Moisés. Quando nós tivermos intimidade e entrega o Espírito Santo. Aí nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para Ele. Nós fazemos para Ele. Por isso que nós não esperamos recompensa. Pessoa que espera recompensa sofre. Ela faz, eu vejo a minha mãe ela faz, ela não é para ter recompensa, mas no fundo é. Ela faz lá um almocinho, mas daí as pessoas não vão. Eu falei, mãe, mas você fez porque você quis fazer, está tudo bem. Mas daí ela fica triste se alguma coisa não aconteceu. Então ela esperava uma recompensa.
Se você faz algo para alguém e você fica triste, meu amigo, você não fez com amor. Você fez esperando que desse um tapinha nas suas costas, que te agradecesse. E não funciona assim. Só vai se decepcionar. Melhor nós não esperar. Nós só não decepcionamos do Senhor. E o 6, você sempre estará ao lado das autoridades. Aqui, há muitos anos atrás, eu era uma pessoa que eu falava mal dos políticos, adoidada. O pastor Odair que me ensinou a não falar. Porque a gente fica revoltadinho, né, com algumas situações aí. E aí eu falava mal mesmo. Se sentasse no lugar, era papo daqui, um falava uma coisa, falava outra, e eu estava ali, né? Gostava disso. Meu Deus, aí, submissão às autoridades. Não importa quem está lá, foi Deus que colocou, está tudo certo, e ainda nós devemos orar por eles. Mas, às vezes, as autoridades são os nossos pais. Às vezes, as autoridades que nós não somos submissos são aqui da igreja, a pastora, teu líder, é o seu chefe, porque não muda nada. A palavra de Deus diz que nós temos que servir ao chefe como serve ao Senhor. E nós não somos submissos, e aí nós trazemos um problema muito sério de maldição. Romanos 13, 1, 2 diz assim, ó: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Irmãos, não vale a pena. Quanto mais nós falar, nós vamos se enrolar sobre qualquer linha dessa área de autoridade. Nós precisamos orar. Fazer o quê? O quê? Vamos orar, que nem o pastor Odair fala. O que fazer nessa nova política? Vamos orar. É assim, pensar, mas as autoridades envolvem pai, envolve mãe, né? E nós temos muito problema hoje com nossos filhos, eles não reconhecem as autoridades do pai, e eles estão só trazendo maldição para a vida deles. Eu sempre falo para a Rafaela, filha, obedece teu pai só para você se dar bem na vida. Viu? Só pense assim, você vai se dar bem na vida. A palavra de Deus diz que você vai se dar bem na vida. Então, vamos pelo que nós vemos. Teu pai pode ser o melhor pai, eu posso não ser a melhor mãe, mas vai por interesse. Se você ir por interesse, chega lá no fundo e vai entender mais para frente. Mas já vai dar certo, né? E aqui eu quero dar um exemplo de uma história de como é pecar contra o Espírito Santo. Porque tudo que eu não conheço, tudo que é novo para mim, é muito fácil nós errar. Mas quando nós conhecemos, aí nós ficamos mais ligados, vamos dizer assim. E o exemplo é de Ananias e Safira. Muitos aqui conhecem essa história. Na época, a Léo está lendo Atos. Então, naquela época, eles começaram, né, vender os bens, e era todo um mover na época da igreja primitiva. E eles falaram assim, não, daí começou aquele movimento. Ele falou, não, eu vou vender essa terra aqui, a terra, vamos dizer, nessa parte aqui, e vou doar tudo para a igreja. O pastor sempre falava isso também, né, de voto, né? E a gente tem muitos exemplos de pessoas que fizeram voto, depois não cumpriram e tiveram problemas. E eles falaram, eu vou doar tudo. E daí, chegaram para doar. Né? Chegaram para doar. Quem que é Ananias? Só para vocês, até isso que me chamou a atenção, que eu até anotei aqui para não esquecer. Quem que era Ananias? Ananias foi a pessoa que foi até Saulo, quando ele vinha, e o Senhor falou com ele, e ele ficou cego naquele período. Ananias foi esse povo, e olha o que fala lá na palavra de Deus sobre isso, olha só. Havia em Damasco um certo discípulo chamado, discípulo, ele fazia parte dos discípulos de Jesus. Olha só, e disse-lhe o Senhor em visão, olha só, o Senhor apareceu a Ananias em visão, e falou, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E Ananias foi e entrou, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Quem que passou a unção do Espírito Santo ali? Ananias. Ele que orou. Deus usou ele. Ele foi canal. Olha só para vocês verem que é fácil nós cair
Aí eu fiquei pensando, olha, é facinho a gente perder a intimidade com o Espírito Santo. Aí, então, Ananias significa Iavé, que significa gracioso e protegido de Deus. Né? Seja um dos cristãos ali, está entre os 70 discípulos. Né? Então, esse é um exemplo muito forte de juízo de Deus. Né? E daí, o que aconteceu? Eles chegaram lá, né, em Atos 5, fala que chegou para ali e falou assim, ó, quer ver? Ó? Ananias e Safira mentiram a Pedro, dizendo que estavam ofertando um dinheiro que correspondia ao valor total de uma propriedade que tinham vendido. Mas o apóstolo declarou que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Não era para Pedro, não era para Paulo, não era para eles, os apóstolos, era para o Espírito Santo, porque era um mover do Espírito Santo, não era deles. Às vezes acontece alguma coisa aqui na igreja, você vai achar que é a pastora. Irmãos, não é bem assim. Olha só, eles subestimaram. Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Um homem que orou para que Paulo te recebesse, que Paulo foi um dos maiores apóstolos, que o evangelho chegou até nós por causa dele. Irmãos, quão sério é? Mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Eles não precisariam dar tudo, mas eles falaram que dariam, entendeu? Essa questão de não cumprir com a palavra. Então, foi um exemplo de juízo naquela época que causou muito temor nas pessoas, de não mentir mais, né? O pecado da mentira aí. Porque, na verdade, os estudos falam que ele estava meio que movido para se vangloriar, porque deu aquele valor. E não porque deu mesmo. Porque se ele tivesse dado, né, consciente, isso não era preocupação. Mas ele não era a ideia, era meio para se vangloriar. Alguns estudiosos falam também nessa linha, né? E eu quero concluir esse momento de reflexão, inspirar você, como eu tenho feito, a avaliar se o que eu tenho é relacionamento, que é muito bom, está tudo certo, ou é intimidade. Tem que ver nessa escada. Você quer ficar no primeiro degrau, você quer subir, você quer puxar mais pessoas, ou você simplesmente está bom do jeito que está. Está tudo certo. Mas é importante você saber o que você tem com o Espírito Santo. Eu tenho relacionamento? Eu tenho intimidade? E você pode buscar, com certeza, né? Então, nós podemos decidir, quando eu decido aceitar Jesus, eu já tenho a liberdade para me relacionar com o Espírito Santo. Ponto. Segunda parte, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, eu vou para a leitura da palavra, estudar a palavra, aí eu vou chegar no nível de intimidade com o Espírito Santo, né? Então, é isso. Nós precisamos ter intimidade, não só falar da intimidade. É diferente, porque a nossa vida, nós vamos viver mais leve. Pensa você, nossa, eu fico olhando ali como é que acontecia, o Espírito Santo falava tudo, né? É muito bom ter essa liberdade, porque nós não enxergamos um palmo na frente do nariz, a verdade é essa. Então, o Espírito Santo vê além, vê longe e vai falando, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Então, a liberdade é maravilhosa. E eu quero terminar essa palavra com a passagem de Lucas 13, 27, que me inquietou muito essa semana, por conta dessa palavra, por conta de estar estudando sobre isso. Lucas 13, 27 diz assim, Mas a porta é estreita. Depois, do 22, então eu vou ler do 22 ao 27. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? A Bia leu no início um pouquinho sobre isso aqui, né? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão de lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá. Essa foi a palavra que me tirou o sono essa semana. Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas.
Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Pensa só, nós achar que está fazendo tudo certo, e a nossa senha foi chamada, e nós estamos diante de Deus, e Ele diz assim, ó, não te conheço, afasta-te de mim. Irmãos, é triste, só de pensar é muito triste. Então, que nós possamos avaliar, buscar mais intimidade, porque só relacionamento, nós nos relacionamos com muita gente. Eu me relaciono com muita gente, mas às vezes eu não lembro do nome da pessoa, não sei nada da pessoa. Para mim ser chamada e para Deus me conhecer, eu preciso ter intimidade. E aí? Pensa nesse dia. Se você pensar nesse dia, como eu pensei a semana inteira, a gente vai tomar algumas decisões. E essas decisões vão nos levar mais perto, com certeza, de Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.